Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Por que que o cristianismo é a única religião verdadeira? Na minha opinião, é porque o cristianismo é a única religião que possui historicidade na sua doutrina principal. A doutrina principal do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação. Então, negar a ressurreição de Cristo é destruir a religião cristã. A ressurreição de Cristo é o alicerce do cristianismo. É a base da fé cristã. Nós temos historicidade da ressurreição. Por exemplo, segundo os evangelhos, né, e segundo a história, os apóstolos de Jesus, eles sofreram martírio por persistir na mensagem da ressurreição. E nós sabemos que alguém morre por algo que ele sabe que é verdade. É possível alguém morrer por algo que ele defende sabendo que é verdade. Mas ninguém morre por algo sabendo que ela é uma mentira. Ou seja, se a ressurreição foi uma mentira inventada pelos apóstolos para atrair seguidores para essa nova religião, se fosse uma mentira, eles não suportariam as prisões, os açoites e o martírio, né? A morte. Porque ninguém morre por uma mentira sabendo que é uma mentira. E nenhum desses apóstolos, exceto Judas, né, negou a sua fé. Todos os outros apóstolos, eles permaneceram fiéis, né, a essa mensagem. Existe uma teoria de que Jesus ele foi sepultado no túmulo errado. E aí, quando seus discípulos foram lá visitá-lo, no túmulo de José de Arimateia, ele não estava. Por quê? Porque Cristo foi sepultado no túmulo errado, e quando eles foram no túmulo de José de Arimateia, segundo os evangelhos, ele não estava. Existe essa teoria, né? Que foi uma narrativa criada, né? Uma narrativa criada para negar a ressurreição. Mas é muito fácil demonstrar se Jesus realmente ressuscitou ou não. Se realmente ele foi sepultado no túmulo errado. O túmulo de José de Arimateia era conhecido. Então era só chamar o José de Arimateia, que era uma figura conhecida, era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal judaico, né? Um dos principais tribunais judaicos. O principal, né? Melhor dizendo, tribunal judaico. Era só chamar esse membro do Sinédrio famoso, conhecido, para que ele apontasse o túmulo certo. Ou bastaria em um túmulo errado mostrar o corpo de Jesus lá, inerte. Mas por que ninguém conseguiu demonstrar isso? Por que ninguém conseguiu ir no túmulo certo e mostrar o corpo lá, inalterado? Porque de fato ele ressuscitou. O túmulo de Jesus é uma prova histórica, um documento, podemos dizer um documento histórico, né? Podemos dizer assim, um documento. É uma prova histórica, o túmulo vazio é uma prova histórica. Bastaria mostrar o corpo lá intacto no túmulo errado, mas ninguém conseguiu fazer isso ao longo da história. O que é que eu poderia também dizer aqui para vocês? O testemunho feminino, né? É importante falar isso. Flávio José, o historiador judeu, ele fala que por conta do machismo, né? E isso é comprovado historicamente, o testemunho feminino não tinha validade nos tribunais ali judaicos. Por exemplo, quem respondia por uma mulher era um homem. Somente o testemunho masculino tinha validade, né? Digamos que a mulher ela precisa se defender de alguma acusação, de alguma calúnia. O testemunho dela mesma não é válido. Quem poderia, por exemplo, testemunhar por ela era o marido ou o filho. O testemunho feminino não tinha validade nos tribunais. E quando nós vamos para os evangelhos, de acordo com os evangelhos, quais são as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus?
Quais são as primeiras pessoas que o veem ressuscitado? As mulheres, Maria Madalena e outras mulheres. Então, se a ressurreição foi uma invenção mal contada. Porque se eu quero convencer o meu público de que Jesus realmente ressuscitou, por que eu vou escolher logo mulheres? Que os testemunhos não eram válidos na época. Mas eles colocam o testemunho feminino porque eles não estão preocupados se vão acreditar ou não. Eles colocam as mulheres como as primeiras testemunhas simplesmente para relatar como realmente aconteceu. Então, se fosse algo inventado, eles jamais fariam isso, de acordo com os padrões da época. Outra evidência racional histórica também é que em 1 Coríntios capítulo 15 é dito que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos depois de ressuscitado. E existe uma teoria também, daqueles que não acreditam na ressurreição, de que os discípulos eles tiveram uma alucinação. Eles não viram Jesus realmente ressuscitado, mas eles tiveram uma alucinação e por essa alucinação eles acharam que viram Jesus ressuscitado, quando na verdade não viram, era apenas uma alucinação. Mas é interessante falar também que a alucinação não é como gripe. Não é algo contagioso, a alucinação é algo individual. E todos os discípulos, todos os apóstolos alegam que viram Jesus ressuscitado. E por isso que todos eles deram suas vidas por Jesus. Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros. A alucinação é individual. E para ainda problematizar essa discussão da suposta alucinação, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, onde diz que Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, essas 500 pessoas, além dos apóstolos, precisariam também estar alucinadas. E repito, a alucinação é individual. Seria impossível os 12 apóstolos estarem alucinados e esses 500 irmãos também estarem alucinados. A alucinação é individual. Não é porque alguém enlouqueceu que todos os cristãos ali da época, ou tudo, não é porque um apóstolo, supostamente um apóstolo enlouqueceu, ficou tendo esquizofrenia, alucinação, que todos vão ter também, A alucinação a gente sabe que é individual. Então, por esse e por outros motivos, a gente vê, a lógica, a racionalidade e a historicidade da ressurreição, coisa que outras religiões não têm. Elas não têm evidências históricas na base das suas doutrinas fundamentais. Por isso que o cristianismo é a única religião verdadeira.